E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição no canal caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de abordar um tema um pouco diferente. Eu vou falar sobre um assunto que Luiz Alves Paz de Barros falou em um trecho que eu achei na internet, possivelmente de uma videochamada que foi gravada em 2021, onde ele fala de um aspecto muito importante, mas que eu vejo que faz falta em muitos investidores. Ao longo do tempo que a gente vai investindo, a gente vai aprendendo várias técnicas e vai cometendo menos erros, pelo menos procurando evitar grandes erros. E à medida que a gente vai tomando prejuízos na bolsa, cometendo erros de posição, a gente tende a ficar um pouco mais cauteloso, ou seja, a gente tem um pouco mais de medo de investir, já que a gente cometeu erros muito grandes, fazendo posições grandes em empresas não tão boas assim e tomando prejuízos ao longo do tempo. Todos esses prejuízos e essas derrotas fazem com que a gente fique um pouco mais cauteloso. E isso é bom, porque a gente para de cometer erros muito graves. Só que uma coisa que acontece também é que à medida que a gente vai estudando e se sofisticando cada vez mais, a gente vai tentando minimizar cada vez mais os riscos. E cada vez diminuindo o risco de perder, sem perceber a gente também vai diminuindo a possibilidade de ganhar mais dinheiro. Então, devido a gente ficar um certo tanto quanto traumatizado com o passado, devido aos erros, os prejuízos que a gente tomou investindo em empresas que não valiam a pena, a gente começa a ficar cauteloso até demais, a gente começa a ter medo do mercado e de tomar grandes prejuízos. Então, a gente começa a fazer posições um pouco mais controladas, começa a exagerar um pouco demais na diversificação, começa a investir apenas em empresas que não precisa estudar muito, empresas mais consolidadas, e tende a tomar menos atitudes e pensar demais. Então é como se fosse um exagero com relação ao que a gente era no passado, como se a gente estivesse exagerando nas duas pontas. Quando a gente começa a investir é um pouco mais inconsequente, a gente arrisca demais, mexe com opções, compra ações de empresas mais arriscadas, toma prejuízo, se ferra, começa a ficar medroso e começa a exagerar no conservadorismo, fazendo uma diversificação muito grande, investindo apenas em empresas muito tranquilas, colocando em renda fixa até demais, colocando em fundos imobiliários, devido ao medo todo que foi causado dos grandes prejuízos que você teve no passado. Só que corrigir o erro é muito diferente de ficar com medo. Uma coisa é você corrigir os erros, ajustar a sua rota para tomar melhores decisões, e outra coisa é você ficar com medo da bolsa de valores e deixar de aproveitar oportunidades que estão claras naquele momento. Então, se você estudou o ativo, você tem convicção nas posições que você está montando, você deve tomar a atitude. Obviamente que várias vezes, quando a gente tem uma concepção um pouco equivocada da realidade, a gente tende a achar que está no caminho certo e acaba às vezes se iludindo. Então a gente está numa posição perdedora e não admite que perdeu e vai insistindo cada vez mais e acaba tomando cada vez mais prejuízo. Só que esse é um aspecto diferente. Eu estou falando quando você tem muito estudo, muita prática de mercado, experiência acumulada, informações, enfim, você tem todo um know-how agora, você aprendeu muito ao longo do tempo e agora você tem condições de correr riscos de forma inteligente. Então você não deve evitar os riscos com medo do passado, e sim continuar assumindo esses riscos, porém de uma forma um pouco mais inteligente, tendo convicção e não pensando demais. Porque às vezes a gente vê uma boa oportunidade na bolsa de valores, o preço está atrativo, a cotação caiu num preço assim fora da realidade, a empresa está pagando bons dividendos, mas a gente tende a querer pensar um pouco mais, analisar um pouco mais, se posicionar muito pouco, e quando a gente menos percebe, a gente vê que o cavalo passou e a ação decolou. Então você acaba perdendo boas oportunidades. Então, depois do estudo, depois da análise, você tem que sim tomar uma atitude. Você não pode ficar medroso demais. Não pode ficar com extrema coragem, assumindo riscos desnecessários, mas também não deve evitar riscos. Você tem que continuar enfrentando o mercado.
Caso contrário, é melhor que você abandone a Bolsa de Valores ou delegue essa atividade para um profissional que entende mais do assunto e está mais preparado para correr risco. Às vezes o seu perfil não serve para a Bolsa de Valores e toda essa volatilidade do mercado não fará bem para o seu psicológico. Então existem pessoas que realmente não têm um psicológico formado para aguentar toda essa volatilidade da Bolsa de Valores. É melhor ficar longe. Agora, quando você é uma pessoa com estudo, experiência, analisou os ativos, você ficar pensando muito pode dar problemas para você, pode fazer com que você perca grandes oportunidades na Bolsa de Valores. E é justamente isso que Luiz Alves Paes de Barros fala em um dos trechos que eu peguei e que eu vou trazer para vocês. Existem investidores que ficam estudando demais, analisando demais o tempo todo, debatendo um ativo o tempo todo, olhando notícias de mercado, procurando achar o melhor momento, em vez de simplesmente fechar os olhos, investir e tomar a atitude. Às vezes você fica pensando demais e quando vê, perdeu uma oportunidade de ouro que estava debaixo do seu nariz. E eu tenho certeza que boa parte de vocês que estão assistindo esse vídeo já passaram por um momento semelhante, onde você viu uma baita oportunidade e devido a alguns erros que você teve no passado, grandes prejuízos, você ficou com medo de montar no cavalo e depois de alguns meses analisou que esse cavalo multiplicou por 2 ou até 3 vezes e você perdeu a oportunidade de ter uma excelente valorização na sua carteira de ações. Portanto, aprenda com os erros, mas não se torne um investidor medroso que não corre riscos e foge de tudo. E também não fique dando desculpas, falando que é por isso ou por aquilo. Admita que às vezes você pode estar com medo de tomar atitude para um investimento e às vezes é melhor você ficar longe da Bolsa de Valores. Mas enfim, fique com um trecho que Luiz Alves fala sobre essa falta de coragem que muitos investidores têm. Não é. É o problema quando a gente tem boas... é esse. Fala. Então, eu não vou citar o nome dessa pessoa porque eu não sei. Eu conheço o caso. Ele tinha um pequeno escritorinho em cima de uma padaria na região de Minério, perto de Belo Horizonte, onde todos os caminhões passam nas suas minas, minerações pequenininhas, pegam o minério e vendem para Vale do Rio Doce, para fazer... E todos os pequenos mineradores no ano 2000, 2001, 2002 estavam falidos. Tinham que pagar o conserto do caminhão, tinham que comprar e começaram a vender suas reservinhas que tinham de dinheiro. Ele comprava por $5 mil, por $10 mil, $50 mil, $30 mil. Esse cara reuniu e 4 ou 5 anos depois ele vendeu para a Uzi Minas a reserva centralizada que ele comprou. Não é o J. Mendes? Isso aí, ao redor de 5 bilhões de dólares. Ele acertou. Ele viu um desastre, tomou atitude e acertou. Ele poderia ter comprado a ação da Vale do Rio Doce, em vez de comprar minério, mas ele encontrava, a turma vinha bater na porta dele atrás de dinheiro para comer e entregava as reservas à sociedade, dava sociedade. Ele criou uma fortuna incalculável, porque fez um estudo, tomou uma atitude e foi em frente. Ele podia ter perdido tudo, não valido mais nada, não tô... Então, o problema é só esse. Vamos estudar, mas vamos, depois de estudado, vamos tomar atitude. Senão vai ficar eternamente conversando. Será que vai subir o minério, que vai cair o petróleo? Não. No momento que, depois de muito estudar, você chegou à conclusão, vamos em frente, vamos topar. E na topada você pode ou ficar trilhardário ou perder tudo, que é por isso que se chama o jogo da bolsa. Isso aí. É legal. Aqui a gente tá chegando, caminhando daqui a pouquinho.